Bem-vindos, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química, e hoje vamos falar de trabalho de uma força, conteúdo da Física 1 do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá para a aula, então. Então, vamos falar de trabalho de uma força. Temos que lembrar primeiro a definição da força. Força é um agente físico capaz de deformar e ou acelerar um corpo sobre o qual atua. Já trabalhamos força no conteúdo passado. O trabalho de uma força pode ser dito como um trabalho tendo uma força paralela ao deslocamento. Vamos ver aqui. Primeiro, em física, a palavra trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento desse corpo. Assim, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Aqui nós temos uma força sendo feita num bloco, então aqui tem trabalho. Houve um deslocamento deste bloco. O trabalho ele pode ser calculado através da multiplicação da força pelo deslocamento. Então aqui nós temos a expressão que nós vamos estar utilizando. A fórmula do trabalho é a força vezes a distância, onde a força é o F, o D é o deslocamento ou a distância, e o T é o trabalho, que é o que geralmente vamos estar procurando. No sistema internacional, a força F é medida em newtons, enquanto que o deslocamento ou distância é medida em metros. Nisso nós vamos ter um trabalho. Aquele T, que significa trabalho, é medido em joule, que vamos usar a letra J. Lembre então, trabalho é força vezes distância. Temos um exemplo aqui. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Temos aqui então a ilustração. Um garoto empurrando a cômoda, ele vai empurrar ela por uma distância. Vamos tirar os dados aqui. A força feita por ele é 20 newtons. A distância que a cômoda percorreu é 5 metros. Como o trabalho é força vezes distância, basta então você multiplicar a força de 20 newtons vezes a distância de 5 metros, o que nós vamos encontrar um trabalho relativo a 100 joules. Lembre depois de anotar no seu caderno a definição de trabalho e também o exemplo dessa questão aqui. Temos como resposta, então, 100 joules de trabalho. Temos também o trabalho da força não paralelo ao deslocamento. Então, nós vamos ter, nesse caso, um ângulo da força em relação ao deslocamento. Olha só aqui, nós temos a força sendo feita mais em diagonal, porém, o deslocamento vai ser na horizontal. Observe que existe um ângulo, e esse ângulo nós vamos chamar de alfa. Então, houve o deslocamento mesmo assim, houve uma distância. Nesse caso, o que muda na fórmula é que, além de ter a força e a distância, nós vamos ter o cosseno do alfa. Esse cosseno do alfa já é tabelado na matemática, então não se preocupem que o professor vai passar para vocês os valores dos cossenos. Vamos ver aqui também um exemplo para essa equação. Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 N que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, direção na qual ocorre o deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, nós temos aqui, na ilustração, o homem puxando esse caixote. Lembra que aqui tem um ângulo, olha só, 60 graus. Vamos tirar os dados aqui. Nós temos a força aplicada pelo homem, 200 N. Temos a distância que o caixote se deslocou, 10 metros. E temos o 60 graus. Logo, eu tenho que passar para vocês qual é o cosseno de 60 graus.
Na matemática, a gente aprende o seno, o cosseno e a tangente. Já tem esses valores tabelados. O cosseno de 60 graus é 0,5. Então, você tem que substituir na fórmula pelo 0,5. Cada ângulo que for dado vai ter um cosseno diferente. Então, nós vamos substituir aqui. No lugar da força, colocamos 200, vezes, no lugar da distância, 10 metros, e no lugar do cosseno de alfa, que seria o cosseno de 60 graus, colocamos apenas o 0,5. Multiplicando tudo, nós vamos ter um valor igual a 1000 joules. Esse é o trabalho feito pelo homem ao deslocar aquele caixote por 10 metros. 1000 joules é a resposta. Lembre de estar anotando o exemplo no caderno também e sua resolução. Agora, para concluir, nós também temos um trabalho da força-peso. Quer dizer, quando você deixa um pacote no alto de uma escada, em uma certa altura, no alto da mesa, esse pacote ele também vai ter um trabalho em relação ao peso, porque tem a gravidade envolvida e a massa. Então, nesse caso, nós vamos estar trabalhando com a altura. Nós temos, de novo, que calcular o trabalho, só que a nossa fórmula vai ter a massa, a gravidade e a altura. Observe aqui, nós temos a massa do objeto, que vai ser em quilos, nós temos a gravidade, geralmente da Terra, vai ser 10, nós temos a altura em metros e vamos calcular o trabalho. Também em joule a resposta. Então, nós temos o trabalho quando é horizontal e, nesse caso, é um trabalho vertical. Tem a massa, a gravidade e a altura. Olha o exemplo aqui. Um corpo de 5 kg está em uma altura de 2 metros em relação ao solo. Sendo a gravidade 10, determine em joules o trabalho realizado pela força-peso. Vamos calcular, então. Nós temos a altura do objeto, a altura que ele se encontra, 2 metros, a massa dele, que é 5 kg, e a gravidade da Terra é 10. O trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, vou botar aqui do ladinho novamente. Ó. O trabalho é você pegar a massa, multiplicar pela gravidade e multiplicar pelo h, que significa altura. O que nós vamos fazer? Vamos substituir a massa, que é 5, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 2. Nisso, nós vamos achar uma resposta que vale 100 joules. Então, calculamos o trabalho com relação à altura. É só você multiplicar a massa, a gravidade e a altura. Chegamos ao final da aula. O assunto é mais simples. Gostaria que vocês anotassem no seu caderno as definições de trabalho e também as fórmulas do trabalho horizontal, do trabalho vertical, trabalho com peso. Vocês vão encontrar esse material lá no Google Sala de Aulas, no seu grupo do WhatsApp, e também acessem a página do professor Rodrigo na internet, www.profrodrimelo.wix.com/aulas. Na próxima aula vamos estar trabalhando com os exercícios. Um abraço, boa aula, bons estudos!